Portanto, nós temos então aqui o nosso exercício 11, em que temos a necessidade de criar um programa que, através de uma função com um parâmetro, verifique se o número está dentro de um intervalo fechado entre 10 e 50. A função deve retornar true se estiver no intervalo e false se caso contrário. Portanto, nós queremos uma função que, na prática, verifique se o número é maior ou igual a 10, assim como menor ou igual a 50. Portanto, junto através de uma condição i. Como é que nós podemos resolver isto? Aqui é uma função public, é uma função static, e vamos indicar qual será o seu retorno, dado que eu tenho que retornar um true ou um false. Vamos dizer que o nosso retorno será booleano. O nome da função podemos lhe chamar no intervalo 10-50. Entretanto, nós temos que passar um parâmetro para a função. O parâmetro será o número que nós queremos verificar se está no intervalo entre 10 e 50. Portanto, vamos receber como parâmetro um int number, número. E temos então a nossa função aqui definida. Portanto, o que é que nós precisamos de fazer? Vamos declarar aqui uma variável booleana chamada resultado, em que o resultado vai ser a verificação da seguinte condição. Se o número é maior ou igual a 10, relativamente com o número ser menor ou igual a 50. No final, retornamos o resultado e temos a nossa função concluída. Utilizando aqui a função através do main, vamos então perguntar aqui ao utilizador, ora, introduza um número a verificar e fazemos aqui um Ctrl+T, entretanto vou fazer como console write e o que vamos a seguir dizer é, através de int, número a verificar é igual a first.to em 32 de console.readline. A seguir, vamos invocar então a função que criamos anteriormente, esta no intervalo 10-50, e resgatar o resultado. Portanto, o resultado será do tipo booleano, vamos chamar resultado, será igual então a no intervalo 10-50, onde passamos o número a verificar. No final, vamos indicar ao utilizador algo como o número, e dizemos qual é que é o número, não é? Portanto, o número a verificar pertence ao intervalo 10-50 e fazemos aqui um Ctrl+T e indicamos a seguir o resultado que nós obtivemos através do chamar desta função. Se executarmos este pedaço de código, vamos ter então o seguinte. Introduza um número a verificar. Eu vou colocar, por exemplo, o 9. Temos aqui um breakpoint. E o número 9 pertence ao intervalo 10-50. Falso. Não está entre 10 e 50. Se eu tentar executar aqui um 11, o número já pertence então ao intervalo 10-50. Para o nosso exercício 12, temos então aqui o seguinte enunciado: desenvolva uma função que receba um array de números inteiros e retorne o maior e o menor número encontrados no array. Portanto, nós temos aqui a possibilidade de receber um array, utilizar funções que já existam no próprio array e depois devolvermos valores. Nós podemos devolver valores de duas formas, como sabemos, podemos devolver através do return ou através do out como parâmetro de saída. Vamos então fazer dessa forma. Vamos devolver um dos returns através, ou neste caso um dos números através do return e o outro através de um out. Portanto, para já eu preciso de uma função public, que seja static. O que é que vai devolver
Dado que vai receber números inteiros, vamos devolver também números inteiros. O seu nome vai ser maior e menor elementos do array. Quais são os seus parâmetros de entrada? Eu preciso de um array para verificar qual é que é o maior e menor número desse mesmo array. Vamos chamar números. Vamos dizer que o segundo output será do tipo inteiro e será o menor número. Desta forma, o que eu vou fazer é declarar aqui uma variável inteira que será o maior número e dizer que o maior número será igual a números.min. Max. Para termos o maior número no próprio array. Para o min, agora sim, vou dizer que menor número. Reparem que menor número já não vai ser indicado o tipo de dados, porque quando estamos a referenciar este menor número, já estamos a dizer que será do tipo inteiro. Portanto, aqui só vamos dizer que menor número, a variável será igual a números.min. E agora sim, temos o maior número e o menor número. Como arranjamos aqui a convenção que vamos enviar o maior através do return da função e o menor número através do out, vamos então fazer um return de maior número. E temos a nossa função concluída. Desta forma, vamos criar aqui um array, pode ser de números aleatórios, e depois chamar a função e verificarmos quais são os maiores e menores elementos desse mesmo array. Portanto, eu vou criar aqui antes disso vou criar um array, int array chamado números, new int array, vamos colocar com 30 posições, vamos criar um ciclo for para popular este mesmo array, int i igual a 0 e inferior a números.length e, entretanto, i mais. A seguir, vamos dizer que números na posição dada pelo contador i será igual a random.shared.next e vamos dizer que são, então, números entre 1 e 10.000. Desta forma, 10.001 será exclusivo. Portanto, depois disto acontecer, temos o nosso array preenchido com números aleatórios entre 1 e 10.000. Vamos declarar variáveis para o maior e menor número. Portanto, vamos dizer int menor número. Não precisamos de dar aqui nenhum valor para já. Vamos recebê-lo através do output deste parâmetro de saída. E vamos dizer int maior número será igual ao resultado maior e menor elementos do array, onde passamos então a referência números e recebemos o menor número. Após este processamento, podemos concluir então o seguinte: o maior elemento no array indicado é maior número, assim como o menor número no array indicado é menor número. Entretanto, eu li mal aqui a variável menor número. Agora sim. Portanto, ao executarmos isto, vamos ter que o maior elemento do array indicado é 9.890, assim como o menor número do array indicado é, então, o número 74. E desta forma podemos concluir o nosso exercício 12. Para o nosso exercício 13, temos então o seguinte enunciado: cria um programa que, através de uma função, gere uma matriz 3×3 preenchida com valores aleatórios entre 1 e 100. Imprime então o output da função no ecrã. Hint: será necessário mais do que um ciclo para preencher a matriz.
Portanto, aquilo que nós vamos fazer é então criar aqui uma função que nos vai devolver um array bidimensional. Então, vamos precisar de uma função public, dá também static, irá devolver um int array com duas dimensões, daí esta vírgula. Vamos então chamar gerar matriz valores aleatórios. E o que é que eu vou receber como parâmetro? Nada, porque eu só quero esta função para me gerar a própria matriz. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos declarar um int array com duas dimensões, chamada matriz, será igual então a um new int array, em que dizemos que as dimensões são 3 por 3. Okay? Depois, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de mais do que um ciclo para preencher a matriz. Nomeadamente, vamos precisar de 2 ciclos. Um para navegar horizontalmente a matriz e a outra para navegarmos verticalmente a matriz. Portanto, vamos criar um ciclo for int i igual a 0 até i inferior a 3 e depois vamos dizer i mais mais. Para navegar então esta matriz, o que nós vamos fazer é navegar primeiro numa dimensão, ou seja, na horizontal, e depois sim na outra dimensão, na vertical. Portanto, aquilo que eu vou fazer é aqui um ciclo for em que eu primeiro vou fazer 0, 0, depois vou à posição 1, 0 e depois à posição 2, 0. Aquilo que eu preciso de fazer é depois ir ao 0, 1, ou neste caso 1, 0, 1, 1, 1, 2 e por aí adiante. Portanto, o que eu preciso de fazer é um ciclo for dentro de outro ciclo for, dado que eu já tenho dentro deste context uma variável i, o contador deste ciclo for terá de ser um j, por exemplo. Começará também no 0, depois o que vamos fazer é até j ser inferior a 3. Depois disso, vamos então aumentar o contador j. O que vamos agora fazer é nada mais, nada menos do que dizer que matriz no índice ij, ou seja, nas coordenadas ij, será igual a um random.shared.next entre 1 e 101. No final deste ciclo for, eu tenho uma neste caso, das dimensões preenchida e vou então ao segundo ciclo para incrementar o contador de i. Portanto, o que eu vou ter é 0, 0, 0, 1, 0, 2. O i passa para 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Quando o i passar para 2, vai ser 2, 0, 2, 1 e 2, 2. Desta forma, eu percorro as 9 posições do array e coloco o meu número aleatório entre 1 e 100. No final destes dois ciclos for, o que eu vou ter é então um return da matriz, já preenchida. Deste lado, o que eu vou fazer é então imprimir a matriz, e vou ter que receber primeiro. Portanto, um int array com duas dimensões, chamado matriz, será igual ao gerar matriz de valores aleatórios. O output será então um array bidimensional. O que é que eu vou fazer neste caso? Exatamente a mesma coisa que fiz com o ciclo aqui em baixo. Eu vou precisar de dois ciclos, um para navegar a matriz na horizontal e o outro para navegar a matriz na vertical. O que eu vou fazer é, então, um ciclo for, em que vou dizer int i igual a 0, i inferior a 3 e mais. E navego, então, numa das dimensões. Preciso de um outro ciclo for,
int j igual a 0, j inferior a 3 e j para ficar em concordância com o que eu vou precisar é de escrever numa linha todos os elementos que eu preciso. Então, o que eu vou fazer é nada mais, nada menos do que um console.write, não writeLine, para não termos as quebras de linha. Eu vou dizer então que o que eu quero imprimir é nada mais, nada menos do que a matriz na posição dada por I e por J, e vou fazer mais uma tabulação aqui à frente, só para dar um espaço entre os números. Depois, no final de isto iterar 3 vezes e eu ter um valor, 2 valores, 3 valores, quero uma quebra de linha para resgatar os outros 3 valores. Portanto, a seguir este ciclo for, eu vou fazer um console writeLine vazio para fazer uma quebra de linha. Se eu executar este código, vocês veem que eu tenho então uma matriz 17, 26, 68, 10, 8, 16, 72, 33, 11. E toda ela preenchida com valores aleatórios. Para o nosso exercício 14, temos então o seguinte enunciado: criar uma função que receba um número inteiro positivo e retorne a soma de todos os números pares de 1 até esse número. Portanto, eu vou receber um valor, será o meu limite máximo, e eu vou iterar desde 1 até esse número, verificar se o número que eu estou atualmente é par e acrescentar a uma soma. Essencialmente será isto o nosso algoritmo. Temos então uma função public, será static, o que vai devolver será um inteiro, ou seja, a soma. Chamar-se-á a soma de valores até limite. Recebe como parâmetro um número inteiro, que eu vou chamar de número. O que é que eu vou fazer? Declarar aqui uma variável inteira chamada resultado. Começa então para já com o valor 0. Dado que eu tenho aqui uma operação que se vai repetir várias vezes, ou seja, eu vou ter que começar no 1, verificar se é par e acrescentar a soma, a seguir mudo o contador para o 2, verifico se é par, acrescento a soma e por aí adiante. Aquilo que eu vou fazer é um ciclo for int i igual a 1, porque eu começo o meu ciclo no 1, não há necessidade de começar no 0. Poderiam começar no 0, mas não ia acrescentar nada. Portanto, o 1 vai então ser o início até i ser inferior ou igual ao número limite, para considerarmos o número limite como algo que deve ser somado. Entretanto, i mais, o que nós vamos então fazer é verificar se o número que estamos a trabalhar agora, ou seja, se o i é então par. Nós sabemos que o i é par se for divisível por 2, ou seja, que o módulo da divisão por 2 dê então o valor de 0. Caso isto seja verdade, vamos dizer que o resultado será mais igual a i. Portanto, eu atualizo o meu resultado com o valor que estiver o i naquele momento. No final, aquilo que eu irei fazer é retornar o meu resultado. Depois, aquilo que eu vou fazer na função main é então chamar esta função que aqui está. Eu vou perguntar ao utilizador algo como introduza o número limite. Escolho esse valor para uma variável do tipo inteiro, chamar limite, será igual a convert.win32 de console.readline, e o que vai acontecer a seguir é eu declarar uma variável inteira chamada de soma de pares, em que eu vou invocar a função soma valores até limite, passo o limite e, entretanto, recebo o resultado. Vou mostrar ao utilizador o resultado da soma de todos os pares de
1 até limite é de, e vamos a seguir dizer que é soma pares. Executando isto, soma do teu número de limite, eu vou ter que o resultado da soma de todos os números pares de 1 até 10 é de 30. Portanto, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10. Portanto, 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12 mais 8, 20 mais 10, 30. E temos então o nosso exercício concluído também. Nosso exercício 15. Vamos então criar uma função que receba uma lista de números inteiros e retorne uma nova lista contendo apenas os números múltiplos de 5 na lista original. Para dificuldade superior, utilizar array em vez de lista. Para já vamos fazer com a lista e depois já vemos a versão com um array. Portanto, o que é que eu preciso? Preciso de uma função que vai devolver-me uma lista com os múltiplos de 5 da lista original. Portanto, preciso de uma função pública, será static, irá devolver uma lista de inteiros, chamar-se-á múltiplos. Ora, neste caso, lista múltiplos de 5. E o que nós vamos fazer é algo deste género, que é receber uma lista de inteiros. Nesta lista de inteiros, vou chamar então lista. Vamos chamar antes lista original. Eu, para devolver uma lista, tenho então que instanciar uma nova lista na minha função. Então eu vou dizer list int e vou dizer lista final, pode ser, equals new list of integers. Portanto, esta é então a minha lista final. O que é que eu posso fazer? Posso fazer aqui um ciclo em que eu faço utilizar um for each. Eu vou dizer por cada número inteiro chamado elemento in lista original, portanto, percorre todos os números inteiros da lista original e verifica se o elemento que eu estou a olhar é então múltiplo de 5. Significa que a sua divisão por 5 tem que dar um resto 0. Portanto, o módulo da divisão de elemento por 5 tem que ser 0. Caso seja, a lista final terá a adição deste elemento. No final deste for each, eu vou ter uma lista final preenchida com os elementos que são múltiplos de 5 da lista original. Vou fazer um return de lista final. O que é que nós precisamos para ter uma lista de valores? Vamos fazer neste caso, um exercício semelhante ao que faríamos para popular um array, onde vamos gerar números aleatórios para o efeito. Portanto, dessa forma, o que eu vou fazer é uma list de inteiros. Depois vou chamar a isto lista original equals new list de inteiros, onde depois eu vou criar um ciclo for para popular esta lista com valores aleatórios, não é? Portanto, int i igual a 0, i inferior ao limite de registros que eu quero gerar, eu vou dizer que quero gerar apenas 20 registros. E quero então incrementar o i após cada iteração. Vou fazer então o seguinte, que é lista original, ponto adição, e aquilo que eu quero adicionar é nada mais, nada menos do que random.shared.next num valor entre pode ser entre 1 e 10.
e tenho então a minha lista original preenchida com valores aleatórios entre 1 e 10, serão 20 números. A seguir, o que eu vou dizer é que a list integer, lista final, será igual à lista múltiplos de 5, onde eu passo então a referência para a lista original. Depois disto, eu vou ter na minha lista final um conjunto de elementos que são múltiplos de 5. Portanto, o que nós podemos fazer a seguir é um ciclo para percorrer a nossa lista final e imprimirmos todos os números que são múltiplos de 5. Portanto, for each integer elemento in lista final, vamos dizer console writeLine e elemento. Desta forma, se eu executar este código, vamos ter o 5, o 10, o 10, o 10 e o 10. Portanto, é uma das formas que nós temos de fazer este processamento. Existe também a possibilidade de nós utilizarmos link para ter esta funcionalidade. Portanto, o link lá está aqui uma ferramenta que nós temos disponível que, em vez de eu estar a percorrer a lista desta forma e fazer uma adição a uma nova lista, eu poderia fazer tudo isto numa só linha. Portanto, como é que eu faria uma coisa desse género? Eu iria dizer que a minha lista final seria igual à lista original, onde w tal que w a dividir não, módulo de 2 igual a 0.toList. Portanto, e desta forma, o que eu estou a fazer é nada mais nada menos a dizer que vai à lista original, onde cada elemento vai ser daqui em diante designado como w, esse elemento módulo de 2 tem que ser igual a 0. Perdão, não é módulo de 2 que eu quero, é módulo de 5. Tem que ser igual a 0. Pega nesse resultado, converte para uma lista. E então assignamos aqui esta lista final e devolvemos. Okay? Depois, a utilização neste caso da função é exatamente a mesma. Se nós executarmos isto, vamos ter o 10 e o 5, são dois elementos. Aqui temos mais, mas enfim, são sempre múltiplos de 5. E desta forma, podemos então concluir a nossa versão de resolução de exercício 15 com recurso a uma lista. Portanto, agora vamos verificar o nosso exercício 15, que tem aqui um grau de dificuldade superior quando queremos utilizar um array em vez de uma lista. Eu vou abordar este problema de duas formas. A primeira será a implementação de um algoritmo mais clássico para resolver isto. A segunda será com recurso ao link, que será muito similar àquilo que nós vimos anteriormente com a mudança de uma ou outra palavra, que não vai ser igual, mas a semelhança é mesmo muito, muito, muito grande. Portanto, como é que nós podemos resolver isto sem recurso ao link e uma abordagem mais clássica? Nós podemos percorrer o nosso array original. Por acaso temos aqui como lista original, eu vou trocar para array original. Nós percorremos o nosso array original, verificamos quantos números preenchem estas condições e se tivermos 5 números a serem preenchidos, nós vamos criar o array dinamicamente com base nesse valor. Se forem só 3, vamos devolver só esses 3 elementos num array de 3 posições. Portanto, o array será sempre criado com base nos resultados que satisfazem esta condição. Então, primeiro que tudo, eu vou declarar uma variável inteira a dizer número de resultados possível. Vou dizer que será para já 0.
Vamos iterar então o nosso array a primeira vez. Int i igual a 0. Vamos então dizer que i é inferior a array original ponto length. E depois vamos dizer que será i mais mais. Depois disto, o que nós vamos verificar é se este elemento que estamos a verificar agora cumpre ou não este requisito de ser múltiplo de 5. Portanto, o que eu vou dizer é que array original, no índice dado pelo computador, é então divisível por 5. Eu preciso, portanto, colocar aqui um if que me estava a esquecer. Estou a verificar se ele é divisível por 5 ou não. Se este elemento for divisível por 5, vamos dizer então que o número de resultados possível sofrerá um aumento de uma unidade. Quando eu percorrer todo o meu array, o que vai acontecer é eu ter um número de resultados possíveis no meu, ou seja, no meu array. Entretanto, o que vai acontecer é eu declarar aqui uma instância nova de um array em que vou chamar de array final. Será então um new int array com o número de resultados possível. Depois, o que eu vou fazer será declarar aqui um novo contador, int, pode ser, neste caso, final counter, começará então no 0. E o que eu vou fazer será o seguinte: vou começar a iterar o meu ciclo novamente. E então o que vou ter é que int i igual a 0 e inferior ao array original ponto length, e fazemos então um i mais mais. I mais. Este array final counter servirá para eu manter algum tracking de qual o índice eu devo utilizar para fazer a inserção de valores. Portanto, o que eu vou fazer agora é, se no array original, portanto, array original, na posição dada pelo i, eu tiver a sua, seja divisível por 5, não é? Se o número for divisível por 5, eu vou dizer que no array final, na posição dada pelo array final counter, será igual ao array original na posição i. No final disto tudo, eu tenho que array final counter mais, de forma a que quando eu encontrar um outro número que seja divisível por 5, eu vou fazer a inserção no array final, mas no índice correto. No final de tudo isto, o que eu vou devolver ao utilizador é nada mais nada menos do que o array final. E desta forma a minha função irá cumprir este requisito. Depois eu vou criar aqui um ciclo for, vou preencher um array original, portanto um int array chamado números, vou chamar array original também, array original será igual a new int array, pode ser neste caso de 10 posições também, como tínhamos feito há pouco, e será um int i igual a 0 até array original ponto length. Isto servirá para eu preencher este array com números aleatórios. Portanto, array original, o índice dado pelo i será igual a random.share.next, em que eu vou gerar números aleatórios entre 1 e 10 novamente. No final disto tudo, eu tenho então o meu array original
preenchido. Vou recolher então o array final. Portanto, int array final, final será igual a lista múltiplos de 5, onde eu passo o array original. No final eu vou fazer um for each, cada int elemento in array final, vamos imprimir no ecrã o elemento. Desta forma, ao executarmos o nosso código, vamos ter que nenhum foi gerado automaticamente. Aqui temos 5. Se calhar o ideal era aumentarmos aqui um pouco mais, mas temos aqui isto a zeros. Entretanto, já temos aqui um 5, um 10, um 15. Portanto, quando não temos nenhum valor, vemos então que nenhum foi gerado entre múltiplos de 5. Não é? Neste caso, temos aqui alguns a surgirem. E, pronto, e desta forma podemos então resolver o nosso exercício. Contudo, existe uma forma que é mais simples do que nós fazermos este próprio algoritmo que aqui está, que é muito similar ao que nós fizemos anteriormente. Ou seja, nós vamos dizer que int array, chamado array final, será igual ao quê? Será igual ao array original, ponto where w tal que w seja divisível por 5 e em vez de fazermos toList, fazemos toArray final. Eu devolvo o meu array final e veremos que isto funciona da mesma forma. Portanto, temos um 5, 5, 10, 10, 5. Agora não temos nada. Temos 5, 10. Portanto, funciona da mesma forma. Aqui é a implementação do algoritmo propriamente dita. Aqui é com recurso ao link. E desta forma podemos então resolver o exercício 15. Vamos então agora olhar para o nosso exercício 16, que indica para nós criarmos uma função que receba dois números inteiros e retorne 3 valores: a soma, a subtração e a multiplicação entre eles. Portanto, por uma questão de ordem do que aparece no enunciado, eu vou retornar a soma através do return da função, a subtração através de um out e a multiplicação através de um out também. Portanto, eu preciso de uma função que será public, será então static, depois irá retornar a soma, e a soma será do tipo inteiro, vamos receber dois números inteiros, chamar-se-á cálculos de dois valores, irá receber um parâmetro como primeiro número, irá devolver então a subtração e neste out, portanto, resultado subtração, assim como irá devolver um out int múltiplo resultado multiplicação. E tenho então definido os meus parâmetros. Perdão, ainda falta aqui o int segundo número. Portanto, os meus dois primeiros parâmetros de entrada, um dos meus parâmetros de saída será através do return da função e depois o resultado da subtração e o resultado da multiplicação. Agora também temos isto aqui desta forma. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos declarar para já uma variável do tipo inteira que se chamará soma e que será igual ao primeiro número mais o segundo número. Depois, vamos dizer que o resultado da subtração, ou seja, o resultado da subtração será igual ao primeiro número menos o segundo número, assim como o resultado da multiplicação será igual ao primeiro número vezes segundo número. No final, retornamos então a soma como um dos parâmetros de saída através aqui do return da função. A nível do
main. Vamos então perguntar ao utilizador quais são os números que pretende trabalhar, ou seja, insira o primeiro número e recolhemos esse valor, portanto, int primeiro número igual a convert.to int32 e um console.readline. Vamos recolher o segundo número, portanto, eu vou copiar esta linha e vamos também receber da mesma forma, mas iremos chamar de segundo número. No final, vamos então declarar uma variável inteira chamada soma, que iremos obter através do return desta função, onde vamos fazer cálculo de dois valores. Passamos o primeiro número, o segundo número, recebemos um out, que será, por exemplo, a subtração. Já vamos declarar estas variáveis, e um out será a multiplicação. Declaramos então estas variáveis do tipo inteiro, ora, subtração, e podemos também declarar aqui uma inteira como multiplicação. No final de tudo, vamos mostrar ao utilizador os resultados, em que dizemos o resultado soma é, temos soma, subtração vai ser então e dizemos subtração, vírgula, multiplicação e indicamos a multiplicação. Executando o nosso código. Insira o primeiro número, eu vou dizer que será 10, o segundo número será 5, o resultado da soma é 15, 10 mais 5 são 15, subtração é 5, 10 menos 5 é 5 e a multiplicação é 50, dado que 10 vezes 5 são 50. E desta forma temos o nosso exercício 16 concluído. Ora, para o nosso exercício 17, desenvolva uma função que receba um array de números inteiros que retorne a quantidade de números positivos, negativos e zeros dentro do array. Portanto, vamos precisar de uma função public, static. Vamos devolver os positivos através do return da função, os negativos e os zeros através de outs. Portanto, verifica números, é o nome da função, irá receber um int array chamado números. De seguida, dado que nós vamos estar a devolver quantidades, eu vou declarar variáveis para a quantidade de números positivos, negativos e zeros. Dado que eu vou ter que devolver os negativos e os zeros através de um out e estes positivos através do return da função, eu vou acrescentar aqui aos nossos parâmetros vou acrescentar aqui um parâmetro de saída out int números negativos e vou acrescentar também out int números zero. Podemos só chamar zeros. Neste caso, então, vamos começar a trabalhar o array. Nós podemos, lá está, abordar este problema através da implementação do algoritmo que vai verificar todos os números e popular estes valores, ou podemos também fazer com recurso a link. Okay? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar aqui o algoritmo propriamente dito. Eu vou passar a declarar aqui uma variável também para os números positivos para ser devolvido através do return da função e inicializar estas duas variáveis. Portanto, int números positivos é igual a 0. Os números negativos serão iguais também a 0. Atenção que nós não colocamos o tipo de dados antes, porque já estamos a definir aqui. E zeros já serão zeros também. O que nós vamos então fazer é iterar o nosso array de uma ponta à outra, fazer as devidas verificações. Portanto,
o que nós vamos fazer é criar um ciclo for int i igual a 0 e inferior a números.length e no final de cada iteração e mais. Vamos então verificar se o número que nós estamos a ver, portanto, se o array números do índice dado pelo contador i, se este valor é maior do que 0, okay? E no caso de ser maior do que 0 é um número positivo, então vamos dizer que números positivos sofrerá um incremento. Vamos também, no caso de não ser superior a 0, vamos fazer então aqui um else if e vamos verificar a segunda condição, que é se o número que estamos a verificar é então inferior a 0. E isto vai nos indicar se o número é negativo. Portanto, se o número cair nesta condição e esta condição for verdade, portanto, neste caso vamos ter números negativos com um incremento de uma unidade. Se o número não é maior do que 0, não é menor do que 0, significa que é 0. Portanto, teremos aqui um else em que vamos dizer zeros mais. Depois, isto será e terá tantas vezes quantas as necessárias, o tamanho do array. Vamos, então, no final, devolver os números positivos, tal como tínhamos acordado que iríamos fazer o retorno através do retorno da função. O que vai acontecer no nosso programa.cs é nós criarmos um array de inteiros, números, está equals um new int array, podemos dizer que são 500 posições. Vamos preencher este array com números aleatórios. Ora, int i igual a 0 e inferior a números.length e no final de cada iteração o i aumenta numa unidade. Com isto, vamos dizer que no array números, na posição dada pelo i, será igual a random.shared.next, onde vamos ter números entre 0 e pode ser então 9.999. Temos então o nosso array preenchido. Vamos então declarar aqui uma variável para os números positivos. Portanto, números positivos será igual então a verifica números, onde nós vamos passar a referência para o array. Vamos receber os números negativos e vamos receber também os zeros. Vamos declarar estas variáveis, portanto, int números negativos, assim como int zeros. Desta forma, eu tenho no final deste processamento os números positivos, os zeros e os números negativos calculados. Portanto, o que eu vou fazer é mostrar ao utilizador. Nesta amostra existem positivos, não é? Portanto, números positivos. Vamos dizer também que existem números negativos e zeros. Vamos ver então o que nos devolve o nosso programa. Portanto, neste caso, vai-me devolver 500 positivos, 0 negativos e 0 zeros. E isto acontece porque eu não gerei números negativos aqui. Posso gerar entre menos 10.000 e 9.999. E neste caso, vamos ter então 258 positivos, 242 negativos e nenhum zero. Portanto, dado que os zeros são... ou seja, há uma probabilidade muito reduzida de nos sair um zero, ou seja, é 1 em 20.000 casos possíveis, é normal que não tenhamos aqui nenhum zero a ser devolvido. E desta forma,
podemos então resolver o nosso exercício 17. Para finalizar, temos então o nosso exercício 18, que nos solicita para fazermos um programa que receba o nome completo de uma pessoa e, através de uma função, retorne 3 informações: o primeiro nome, o último nome e a quantidade total de caracteres, sem contar espaços. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar aqui uma função que será public. Irá devolver, neste caso, 3 informações, ou seja, o primeiro e último nome, assim como a quantidade total de caracteres. Vou devolver o primeiro nome como o return da função e o último nome e a quantidade total de caracteres como outs desta mesma função. Portanto, vamos criar uma função public, será static, terá um retorno de string para o primeiro nome, chamar-se-á definição de nomes. E o que é que nós vamos receber? Vamos receber uma string que será o nome completo. Vamos devolver um último nome, portanto, último nome, assim como um inteiro com total de caracteres. Portanto, neste momento temos aqui a nossa função que irá receber estes parâmetros. O que é que nós vamos fazer? Vamos precisar de dividir este nome completo em palavras que serão os nomes, não é? Portanto, temos que dividir e o divisor do nosso nome completo será o caractere espaço. Então, aquilo que nós vamos fazer é criar uma variável que será um string array, ou seja, um array que irá conter todos os nomes, chamar-se-á nomes divididos, e será igual ao quê? Ao nome completo, ponto split, ou seja, se iremos pegar na string nome completo, vamos partir este nome completo através do caractere espaço, e depois o que nós vamos fazer é dizer que no final será um array. Portanto, desta forma vou ter um array de strings de modo a ter os nomes na totalidade. O que é que eu vou fazer? Vou então verificar quantos nomes é que nós temos. Portanto, int quantidade de nomes será igual então ao nomes divididos ponto length. Portanto, quantos índices é que este nomes divididos terá? Se tiver 2 índices, significa então que eu tenho 2 nomes. Se tiver um índice, significa que eu tenho um nome. Se eu tiver 5, significa que eu tenho então 5 nomes. Portanto, o que é que será o primeiro nome? O primeiro nome será então uma string primeiro nome será igual a nomes divididos, ou seja, o array de nomes divididos com a primeira posição deste array. O que é que será então o último nome? O último nome será igual a nomes divididos na posição que será a quantidade de nomes menos 1. Portanto, será a última posição do array. O que é que nós vamos fazer também? Vamos agora percorrer toda a nossa quantidade de nomes para... ou seja, temos um primeiro nome, um segundo nome e um terceiro nome. Vamos olhar para o primeiro nome e contar os caracteres que tem. Guardamos essa soma. Vamos olhar para o segundo nome, vamos ver quantos caracteres tem, guardamos essa soma e no terceiro nome vamos fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, nós podemos fazer, por exemplo, um for each, em que vamos dizer que em cada string nome in nomes divididos,
Vamos olhar para cada um dos nomes e vamos dizer que o total de caracteres, bem, precisamos de declarar também aqui o total de caracteres com um zero. Portanto, e colocar também o out aqui no total de caracteres, dado que vamos devolver este valor. Portanto, o total de caracteres está igual a 0. E depois o que nós vamos fazer é nada mais, nada menos, fazer total de caracteres mais igual a nome.length. Uma string, na prática, é sempre um array de chars. Portanto, vai se comportar também como um array nesta propriedade, neste length. Portanto, desta forma, eu vou iterar todos os meus nomes e vou dizer, então, que o total de caracteres será calculado com base nisto. O que é que eu vou a seguir fazer? Um return do primeiro nome, portanto, primeiro nome. O último nome será devolvido através deste out, e está garantido aqui, assim como o total de caracteres será calculado através deste for each. No main, o que vamos então fazer é declarar aqui uma string nome, em que vamos dizer que será, por exemplo, Marco Filipe Zeca. E o que nós vamos ter é que string primeiro nome é igual então à divisão de nomes, onde passamos o nome completo, recebemos um out último nome e um out total caracteres. Vamos declarar estas variáveis também, portanto, um out, não, uma string último nome, assim como vamos declarar um int total caracteres. Será igual a 0 para já, ou poderíamos nem inicializar, porque vamos receber aqui neste out. No final, vamos mostrar ao utilizador o primeiro nome é, vamos colocar aqui este $sign, o primeiro nome é primeiro nome, falta-nos também a seguir o último nome, portanto, vírgula, o último nome é, e dizemos último nome, e o total de caracteres é de, deixa eu fazer, é total caracteres. Executando este código, o que vamos ter é nada mais, nada menos do que dizer que o primeiro nome é Marco, o último nome é Fonseca e o total de caracteres é 18. Portanto, Marco Fonseca, portanto, isto está correto. Marco tem 5 caracteres, 5 mais 6 de Filipe dá 11 e Fonseca tem 7 caracteres. Portanto, serão 5 mais 6 mais 7 que totalizam 18 caracteres. E desta forma podemos então resolver o nosso exercício 18.